Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Aliás, fizemos uma série de 3 vídeos, porque recebemos um relato, um e-mail extenso de um pastor atual da Igreja Universal do Reino de Deus, lá dos Estados Unidos. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e vivi nos bastidores dessa instituição, Igreja Universal do Reino de Deus, e por mais de 30 anos estive nessa instituição. Então nós vamos agora resumir aqui na gravação desse vídeo, nós vamos resumir o e-mail desse pastor lá dos Estados Unidos. Bom, ele já falou de jornal, ele já falou de campanha de Israel, ele já falou de filmes pornográficos, de sexo explícito, ele já falou aqui de vários assuntos, né? E estão nos vídeos anteriores, no primeiro e no segundo. Então ele diz assim, para concluir: na verdade, a conclusão é simples. Você diria: por que você não sai desta igreja e continua pregando em outro lugar? E deixa estes mercenários continuarem a enganar e a explorar a fé das pessoas. Parece realmente a melhor solução, como fez muito recentemente o bispo Serge von Helder, aquele do Chute da Santa. Ele estava cuidando das igrejas em Nova York, recebeu ameaças do bispo Macedo. Se não desse resultado econômico na campanha de Israel, ia perder. Veio a campanha e não arrebentou, quer dizer, não cresceu financeiramente. Então mandaram cuidar das igrejas no Texas, como uma forma de castigo, né? Como uma forma de castigo. Ele já não foi chamado para as reuniões dos bispos principais, e quando se aproximou outra campanha de Israel, outra vez ele recebeu as mesmas ameaças. Ele não cresceu de novo. Já aí dizem os pastores que estavam no Texas que ele já estava contra e criticando esse sistema de somente dinheiro. Agora, por fim, ele estava no Maranhão e deixou a igreja. Parece a melhor solução. Eles vão mudar o sistema por causa da saída de um pastor ou bispo? Não. Se eles não se importam com as pessoas que entregam tudo que tem no altar, confiando nas pregações deles, mesmo que às vezes aquelas pessoas possam ficar dias sem ter o que comer e leite para o seu filho, pessoas que acabam despejadas ou não têm nenhuma cama para dormir, porque deram o que tinha e o que não tinham nas campanhas. Não, eu prefiro continuar aqui e combater, lutar até que o bispo Macedo saia do seu reino de riqueza e luxaria e veja a realidade das pessoas, que formam esta igreja. Até que ele veja a maldade que esses líderes que ele diz serem de sua inteira confiança estão fazendo com a igreja que um dia ele, Macedo, levantou para salvar e evangelizar o mundo. Segundo alguns pastores, o bispo Macedo já fez a partilha da IURD, ou seja, já fez a partilha da IURD entre os bispos mais antigos, que se acontecendo alguma coisa com ele, eventualmente morte ou uma enfermidade que o impossibilite de liderar a IURD, esses bispos já têm divididos entre si em fatias a IURD. Aliás, já gravei um vídeo também falando sobre isso, que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela está dividida. Ela está dividida. Os livros, no primeiro livro do Bispo Macedo, ele fala que o sucessor dele seria o Romualdo. Esquece, não é mais. Esquece. Você veja que aqui no Brasil já existem 2 igrejas. A Igreja Universal do Reino de Deus
e a que se chama agora a Universal. E perceba que os bispos antigos são aqueles mais ligados à Igreja Universal do Reino de Deus. E Cristiane Cardoso e Renato Cardoso ligados à Universal. E o Godlywood e o Intelliman foi criado para dar poder ao Renato Cardoso através do Intelliman e a Cristiane Cardoso através do Godlywood. Por isso que são obrigados as esposas participarem, obrigados os pastores participarem, obreiros participarem, para que essas pessoas estejam debaixo da autoridade de Cristiane Cardoso e Renato Cardoso, porque a igreja já está dividida. Queira você aceitar ou não, você que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Queira você aceitar ou não, pastor. Sinto muito em falar isso. Não falo, como disse aqui o pastor, não falamos isso com alegria, não falamos isso com... pelo contrário, falamos até com uma certa tristeza, porque vemos claramente que a igreja está dividida. E ele continua dizendo... pessoas que acabam despejadas ali, né? Não, eu prefiro continuar, também já lemos esse aqui, deixa eu ver onde eu parei aqui. Bom, até que ele veja a maldade que esses líderes, né, que ele diz serem de sua inteira confiança. Tal. Aí, segundo alguns pastores, o bispo Macedo já fez a partilha. E por essa razão é que já está havendo uma divisão e descontentamento, principalmente com alguns dos bispos mais antigos, como o caso do próprio Von Helder, que foram deixados de fora. E que também pelo fato dele já haver deixado para os seus genros, Bispo Júlio e Bispo Renato, fatias bem generosas da IURD. Então, o Renato e o Júlio Freitas, eles já receberam fatias bem generosas da IURD. E uma coisa que ele fala aqui, que você, pastor, sabe muito bem do que ele vai falar aqui agora. Olha só. Olha só. Que foram deixados e que partilhas bem generosas, né, para Júlio Freitas e Bispo Renato, fatias bem generosas da IURD, despertando uma rebelião nos corredores da IURD, já que esses dois não têm nenhuma história dentro da IURD. E é verdade. Qual é a história do Renato Cardoso na IURD? A não ser genro do bispo. Qual é a história, por exemplo, do Júlio Freitas na IURD, a não ser genro do bispo? Você acha que se eles fossem cobrados como os outros bispos e pastores são e foram, eles seriam bispos? Fica aí a pergunta. Bispo Renato Cardoso seria bispo? Principalmente o Júlio Freitas. Seria bispo se não fosse casado com a filha do bispo Macedo? Claro que não. Claro que não. Eles não têm história na instituição. E os outros bispos sabem disso, os pastores também sabem disso. Já que esses dois não têm nenhuma história dentro da IURD, e somente são bispos porque se casaram com as filhas do bispo Macedo, pois essa igreja está, assim, destruindo a vida de milhares de pessoas que estão sofrendo nas garras desses líderes mercenários e maldosos. Espero que vocês nos ajudem enviando esta mensagem para todo mundo, para todos os contatos que vocês têm, para que façam pressões em cima da igreja e que alguma coisa mude. Faça com que a direção da IURD reflita principalmente nos erros que vem cometendo ultimamente.
Peço a todos os irmãos que orem pelos pastores e bispos e obreiros honestos que estão dentro da IURD. Pessoas que mantêm uma vida em comunhão com Deus e que na pele sofrem muito com toda esta situação difícil que estamos vivendo nos últimos anos. Vermos uma igreja tão bonita, que sempre fez um trabalho tão forte na recuperação e na salvação de pessoas, verem esta igreja se convertendo em organização podre, corrompida por dentro, como nosso Senhor Jesus disse na sua palavra, como sepulcros caiados, bonitos e brancos por fora, e por dentro cheios de ossos mortos. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e venha a prover-nos de uma saída e uma solução para todos nós. Veja, temos feito a nossa parte, temos colocado esses vídeos, temos muitas coisas para relatar. Mas de nada adianta se você obreiro, obreira, você pastor, você membro, você continuar se submetendo a essa escravidão. Por exemplo, nós tivemos notícia que ontem, segunda-feira, teve uma reunião às portas fechadas, tenho esse documento, onde foi dado um documento para cada obreiro, obreira, para cada grupo, para cada membro de grupo, recolher 40 nomes de pessoas e 40 WhatsApp. 40 nomes e 40 números de WhatsApp de pessoas, tanto fora como dentro da igreja. E vão usar esses WhatsApps para quê? Contra nós, que temos gravado esses vídeos, como eles estão fazendo para nos denunciar e usando também pessoas para entrarem com ação contra a gente. E vão usar mais uma vez na política. Já estão usando jovens evangelistas, já tenho relatos disso. E vamos começar a falar sobre isso também, sobre a política. Já estão usando como massa de manobra. Eu gostaria muito que você que tem acompanhado esses vídeos, desse aí o seu ok, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, que você nos ajudasse, criando um canal, compartilhando. Porque a qualquer momento o nosso canal pode sair do ar. Estamos na expectativa, então você faça a sua parte também. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.